Pai, te damos graças por estarmos aqui nesta manhã. 2025, Senhor, é um número que representa a Tua graça. E nós invocamos a graça da parte de Deus nesta manhã, para que o Senhor nos envolva de uma forma muito especial. Que a Tua palavra não volte, Senhor, para Ti, sem antes cumprir o propósito pela qual ela será enviada. Que ela venha, Senhor, trazer em nossas vidas o entendimento, que nós possamos colocá-la em prática, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Diga a pessoa que está ao seu lado: sem movimento não há vida. Vamos dizer mais uma vez: sem movimento não há vida. Nós vamos começar hoje uma série de pelo menos 3 ministrações, 3 domingos, e eu quero assim convidá-lo a estar muito, muito atento sobre esse assunto que nós queremos dar uma atenção especial a partir de hoje. Sem movimento não há vida. Eu gostaria de pedir ali, Gabriel, alguém que está ali, para trazer para mim o meu... Hoje eu vou usar aqui um exemplo para vocês, para fixar um pouco o nosso entendimento. Vou montar aqui um pequeno cenáriozinho, apenas algo para ficar na nossa memória, a gente se lembrar um pouco melhor. Toda a atividade humana, tudo que nós fazemos, pode apagar aí para mim por enquanto. Toda a atividade humana, ela está sustentada em um tripé. Toda a atividade humana, ela está sustentada em um tripé. A nossa vida, queridos, tudo que nós fazemos, nós vamos ver aqui nesta manhã algumas coisas, nós vamos estudar um pouquinho e entrar num contexto em que nós vamos entender um pouquinho sobre a nossa vida, aquilo que nós fazemos, porque a vida se faz com movimento. Você pode repetir isso comigo? A vida se faz com movimento. Então, toda a atividade humana, ela está sustentada em cima desses 3 tripés. Diga comigo: comunicação. Próximo. Movimento e participação. Pastor, onde está isso? Vamos ler um texto aqui com vocês, neste momento, na parte A do versículo de Atos, capítulo 17, versículo 28. Atos 17, versículo 28, diz assim as Escrituras: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Só a parte A. Que tal a gente falar isso bem forte? Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Nele nós vivemos, nos movemos e existimos. É um tripé. É uma base de toda a atividade humana. A base da vida, queridos, humana, nossa vida, ela está em cima dessas 3 palavras: vivemos, movemos e existimos. Tudo está baseado nesse contexto. Como nós estamos no mês de fundamento, e falando sobre movimento e portas abertas, eu não poderia deixar de começar trazendo para nós o que significa esse movimento, onde a nossa vida está baseada, como que Deus nos sustenta, como que essa base da vida humana ela está sustentada. E como eu disse, queridos, esse tripé que é comunicação, que é movimento e participação, é a base da minha e da sua existência. Nós existimos disso, em cima disso. O primeiro tripé, eu não vou me deter em todos eles, apenas em nós vamos dar uma ênfase maior, mas, segundo a Bíblia, o primeiro tripé a Bíblia diz, pode deixar o versículo ali exposto,
diz que nós vivemos. O primeiro pé, vamos dizer assim, desse tripé é a comunicação. Quando a Bíblia fala que nós vivemos, fala de comunicação. Por quê, pastor? Porque é impossível a espécie humana, é impossível nós, como seres humanos, sobreviver sem comunicação. Nós não vivemos sem comunicação. De uma forma ou de outra, nós nos comunicamos. As pessoas, até mesmo, as pessoas através de sinais, de libras, elas se comunicam, elas precisam para existir, todas as pessoas, queridos, de alguma forma, elas se comunicam. É impossível a gente viver, a gente existir nessa terra sem comunicação, não tem como. E existem vários meios de comunicações, como nós sabemos. Comunicação através da fala, gestos, comunicação através de ondas, de rádio, de internet, de meios de comunicação, redes sociais. Tudo isso é o meio pelo qual nós vivemos. Sem comunicação não há vida, e vida tem a ver com comunicação. Então, quando a Bíblia diz assim, porque nele vivemos, a comunicação, ela é essencial porque ela conecta as pessoas. É assim que nós vivemos. A comunicação, ela é especial porque ela transmite ideias, a comunicação transmite sentimentos. Através dela, a comunicação, ela permite uma construção de relacionamentos. Nós vamos nos comunicando, a gente vai aumentando o nosso relacionamento e o ser humano vai vivendo. Por isso que a Bíblia diz, porque nele vivemos. Nós nos comunicamos para isso, nós existimos esse é um dos pés desse tripé, quando se fala de comunicação, porque sem comunicação não há troca, sem comunicação não há progresso, sem comunicação não há conexão, sem comunicação, queridos, não há existência, nós não vivemos sem ela, tornando então, vamos dizer assim, totalmente vital e importante para a nossa sobrevivência ou para o desenvolvimento do ser humano. Comunicação é o que nos faz viver. Nós vivemos baseado nesse pé desse tripé. Então, nós podemos dizer que viver, como diz o texto, viver, nele vivemos, implica algo muito importante, relacionamento. Viver implica a gente estar conectado. E comunicação, queridos, é um meio essencial para a gente construir e manter, expressar esses relacionamentos com as outras pessoas. Assim como nós respiramos para viver fisicamente, certo? Assim como nós também respiramos para a gente poder ter tudo funcionando normalmente, nós comunicamos para viver socialmente e espiritualmente. É através da comunicação, é a base, é um dos pés do tripé da base da existência do ser humano. Então, além da comunicação nos conectar com as pessoas, a comunicação ela nos conecta com a pessoa mais especial, nosso próprio Deus. Nós falamos com Ele, Ele fala conosco, nós conversamos com o nosso Pai, a comunicação nos conecta com Deus. Resumindo, queridos, a comunicação, se torna um componente vital da vida plena, da existência, da nossa vida aqui na Terra. O segundo tripé, o segundo pé, na verdade, não tripé, o segundo pé desse tripé, a Bíblia diz que nós vivemos e depois nós nos movemos. Nós também nos movemos, nós nos movimentamos. Então você vai perceber aqui que o movimento, ele está textualmente explícito nesse texto. Movimentar, os outros a gente viver não é, eu estou trazendo aqui uma
conexão entre comunicação e vivência. Mas quando se fala de movimento, você vai ver que é a única palavra que está textualmente explícita nesse texto. Nele nos movemos. Além de nós além de nós vivermos, nós nos movemos. Então você vai perceber, aliás, nós vamos falar muito sobre esse pé. Nós vamos começar hoje, como eu disse, e vamos aí pelo menos umas 3 semanas a gente compartilhando um pouco sobre isso. Falaremos durante esse ano também muito sobre este contexto, esse pé desse tripé que é o movimento. E a terceira palavra que diz a Bíblia, que nós existimos. Eu trouxe aqui a participação. Por quê? Porque quando nós existimos, nós participamos. Se nós existimos, nós estamos num contexto de relacionamento. Então o texto também fala dessa outra coisa que é existir. E se você existe, você participa. Se você existe, você está entre as pessoas. Nós estamos participando, nós estamos juntos, nós estamos trabalhando. E a palavra existimos implica em estar presente. Implica, queridos, em fazer parte de algo maior. Quando a Bíblia fala que nele nós existimos, Deus está dizendo assim, que nós fazemos parte de algo maior, parte de algo que tem sentido, que tem significado, como por exemplo, nós fazemos parte da criação do plano divino. Por isso nós existimos, e se nós existimos, nós participamos do plano divino nessa terra. Nós fazemos parte desse algo maior. Nossa existência em Deus, ela nos insere em uma dinâmica de comunhão, ela nos insere em uma dinâmica de interação, de propósito. Se nós estamos no Senhor e existimos nele, nós estamos inseridos no propósito dele, na vontade dele, no desejo dele, na interação dele, na comunhão com ele e com as pessoas. Por isso que nós participamos. Então, estar vivo vai além de um simples ser. Estar vivo implica também, queridos, envolve contribuição. Eu dou o que eu sou para alguém e alguém doa o que ela é para mim. Nós participamos, nós existimos. Não existe existência sem isso. Não existe esse existimos se não houver essa participação, esse envolvimento ativo naquilo que Deus tem para as nossas vidas, naquilo que Deus está fazendo no mundo, através de mim, através de nós, na vida das outras pessoas. Então, participar é uma expressão de existência significativa que faz parte desse tripé. Participação. Segundo o texto, quero pedir a vocês que vocês gravem isso no coração de vocês, sabe? Porque pois nele nós, como diz a Bíblia, vivemos, nos movemos e existimos. Nós comunicamos, nós nos movimentamos e nós participamos. Isso é um tripé da base da existência humana. Se a gente tirar, queridos, qualquer um desses tripé, desse pé, imagina eu tirando, você que está aqui, conecte comigo, imagina eu tirar esse pé desse tripé, o que vai acontecer? Vai cair, não vai haver sustentação, sim ou não? Se eu tirar esse aqui, que é a participação, também vai cair. Se eu tirar aqui a comunicação, vai cair. Mas a gente percebe que se a gente estiver com esses 3, ele vai sustentar algo, vai haver vida. Eu diria que a sustentabilidade da nossa vida, da existência do ser humano, eu trouxe aqui apenas uma lâmpada para representar essa, vamos dizer, vida, ela está sustentada em cima desse tripé.
qualquer um desses, se a gente tirar, como a Bíblia diz, você vê que Deus é tão perfeito, queridos, Ele deixou isso registrado para nós, porque nele nós vivemos. Se você não vive, você não se movimenta, você não existe, não participa. Se você não se comunica, enfim, qualquer um desses pés já deu para a gente entender que se a gente tirar qualquer um deles aqui, não vai haver vida, não vai haver essa sustentabilidade, não vai haver essa existência do ser humano. No entanto, eu não vou aqui falar muito nem do primeiro pé, que é a comunicação. Não vou me deter também muito sobre esse segundo, que é a participação, mas nós vamos focar bastante hoje nesse nos movemos, nos movimentamos, sobre movimento. E nós vamos construir a partir de hoje, pelo menos nessas 3 semanas, uma linha de raciocínio. E isso é muito importante, queridos, para aquilo que nós vamos viver durante este ano de 2025 como igreja local. Em outras palavras, será também essas 3 semanas uma base, um tripé de ideias, de raciocínio, que nós vamos construir para que a gente possa edificar, fundamentar este ano muito bem, diante daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Nós vamos focar bastante sobre esse contexto de movimento. E como nós estamos já falando sobre isso, que sem movimento não há vida, vamos começar entendendo um pouco o que é movimento. De uma maneira bem prática, quero trazer alguns termos aqui nesse contexto de movimento, para a gente entender o que significa. Etimologicamente, ou seja, a origem da palavra, a etimologia da palavra movimento, ela vem do latim chamado movimentum, movimentum de movere, que significa mover, colocar em movimento. Quando nós seguimos um pouco mais depois da etimologia, nós entramos na essência do movimento. Que é isso, pastor? É que o movimento, ele é o princípio. Quando nós falamos de movimento, ele é a essência do movimento, ele é o princípio da transformação e do dinamismo. Ou seja, sem movimento não há transformações. Todas as transformações que existem ou existiram, por exemplo, transformação industrial, no século quando começou a Revolução Industrial. Por que ela aconteceu? Porque começou um movimento. Todos os movimentos, eles começaram uma transformação. Então, a essência de movimento, quando falamos de movimento, a essência dele é algo que, a partir desse movimento, vai haver uma transformação, um dinamismo, algo vai acontecer. Porque onde há movimento, há vida, há progresso, há propósito. Por isso que sem movimento não há vida. A vida se faz com o movimento. Quando a gente fala de uma definição geral, quando eu falo definição geral, seria você ir lá no dicionário, Aurélio, e verificar o que significa movimento. Movimento é uma ação ou um efeito de mover, é você agir, é você se movimentar, é mudar de lugar ou de posição alguma coisa, um deslocamento. Por exemplo, vamos fazer algo aqui, eu estou, o que aconteceu aqui? Um movimento, uma ação de pegar um objeto, tirar ele daquele lugar, deslocar ele para um outro lugar. Isso é o que você vai encontrar no dicionário. É uma ação ou um efeito de mover, de mudar do lugar ou de posição, deslocar alguma coisa. Vou fazer novamente um movimento. Nós estamos movimentando. Isso aqui é uma definição geral do que significa movimento. No entanto, queridos, se a gente for aqui
ficar só falando sobre isso, nós vamos entender que existem vários significados dentro de um contexto de movimento. Por exemplo, olha só, no sentido físico, no sentido mecânico. Quando nós falamos de movimento no sentido físico, refere-se ao deslocamento de um corpo, como eu acabei de apresentar aqui. Isso é um movimento físico. Seria mais ou menos também você mover um objeto com relação a um ponto de referência onde ele está para um outro ponto. Imagine você ligar um carro, dar partida num carro, que ele está parado e ele se movimenta. Isso no sentido físico é o que vai acontecendo. O giro de uma engrenagem desse carro, quando você liga, a engrenagem do carro, ela entra em movimento. Isso não é num contexto físico, mas num contexto mecânico. No sentido mais amplo, se a gente for ampliar isso um pouco mais, movimento inclui ações, movimento inclui mudanças, movimento inclui progressos, inclui uma dinâmica de qualquer área das nossas vidas. Por exemplo, no sentido biológico, quando nós falamos de movimento de um coração, o seu coração neste momento, ele está pulsando, está batendo, ele está se movimentando. E normalmente isso é algo que gera dentro de nós expectativa, esperança, motivação. Nós estamos vivos porque esse coração está batendo. Ou seja, nesse sentido biológico do movimento do coração, você vê aqui não tem mais. Imagine uma planta crescendo. Biologicamente, ela está em movimento. Está havendo uma movimentação biológica. No sentido emocional, no sentido psicológico, quando há dentro de você essa expectativa de você avançar, de você crescer, de você viver em paz, de você ter esperança. No sentido social, político, quando há um movimento, por exemplo, no sentido social, movimentos sociais, um movimento, por exemplo, que me sobe aqui, o movimento abolicionista que houve, foi um movimento social. Movimentos políticos, quantos movimentos políticos, em vários sentidos, queridos. Quando a gente fala de movimentos artísticos, movimentos culturais, o movimento renascentista, o movimento modernista, o movimento pós-modernista que nós estamos vivendo praticamente ele recentemente, um outro movimento. Ou seja, você vê no contexto cultural, no contexto artístico, não poderia deixar de falar também no sentido espiritual, no sentido religioso, como por exemplo, Atos dos Apóstolos, houve um movimento, o batismo no Espírito Santo, Pentecostes, que movimento sobrenatural que a gente vê ali, o agir do Senhor, através do derramar do Espírito Santo sobre a igreja. Estavam 120 orando no cenáculo e de repente, como um fogo, um vento impetuoso toma aquele lugar, eles viam como bolas repartidas, línguas de fogo, e veio sobre ele. Então, movimento espiritual. Resumindo, queridos, existem vários sentidos metafóricos desse contexto de movimento. Então, qualquer ação ou progresso que cause uma mudança ou um avanço em alguma situação, nós estamos nos referindo a movimento. A vida é feita de movimentos. De movimentos. Sem movimento, eu repito, não há vida. Porque o movimento, queridos, é o que mantém tudo em funcionamento. E nós vamos entender isso de uma forma clara e sermos nessas ministrações durante esse ano desafiados a sair de um contexto de inércia, de paralisia e entrarmos numa vida de ação, de atitude um pouco mais
daquilo que nós temos vivido, num sentido de sermos canais de Deus nesta geração, fazer uma diferença, porque desde o pulsar de um coração até a circulação do sangue, desde a rotação da terra até as ondas do mar, a vida, queridos, ela depende de um movimento contínuo, não é algo que começa e termina, e é por isso que muitos de nós não existimos e nem vivemos. Por que que muitos de nós deixamos a comunicação e a participação de lado, não participamos? Porque nós não estamos nos movimentando. Por exemplo, a onda do mar, se você for lá hoje e voltar lá daqui 1 ano, 2 anos, a onda vai e volta, vai e volta, sim ou não? É um ato contínuo, uma movimentação. A rotação da terra, ela começou lá na criação e até hoje ela não parou, porque se o dia que ela parar, não há mais existência, não há mais vida. O movimento é o que sustenta a existência e a vida. Se não há movimentação, a vida e a participação deixam de existir. Não é por acaso que Deus colocou isso no meio, não é por acaso que a palavra nos movemos está no meio dessas duas outras palavras, queridos. Uma pessoa, por exemplo, que começa a ficar doente, e ela vai para a cama, e ela não consegue mais se movimentar. O que acontece? Normalmente ela não participa mais, a participação dela para, e a vida dela começa a atrofiar. Os ossos vão atrofiando, a carne vai atrofiando, ou seja, quando para o movimento, para a participação e para a vida vai parar, porque não há movimento. Por isso, queridos, que muitos não estão participando e nem vivendo, porque não estão se movimentando. Então, eu quero partir disso, embora não é a primeira palavra, mas é a do meio, e é justamente de propósito. Eu vejo que Deus, Ele usou Lucas para escrever isso, de propósito. Aliás, Lucas era um médico, e ele sabia muito bem como colocar isso diante, inspirado pelo Espírito Santo, ali em Atos 17, 28, como lemos, que a base da nossa vida, para que a gente viva e participe, é a movimentação. E aí, quando nós paramos de nos movimentar, muita coisa, queridos, deixa de acontecer. Muita coisa para. Muita coisa, sabe, é importante a gente refletir um pouco no início deste ano, porque talvez no final ou no outro ano, muita coisa você não viveu o que tinha que ter vivido. Você não participou de coisas que deveriam ter participado, porque você deixou de se movimentar. Não se movimentou. Às vezes o fato de nós não nos movimentarmos, por exemplo, algo bem simples, de sair da nossa casa num domingo de manhã e vir para a casa do Senhor, o fato de nós não nos movimentarmos nisso, nós deixamos de viver com os irmãos em comunhão, nós deixamos de participar com os irmãos em comunhão. Olha só que exemplos bem simples, bem chuchulento, mas só o fato da gente estar na nossa casa e não nos movimentarmos, de pegar um carro, de entrar, de vestir, tomar um banho de manhã, colocar uma roupa, de você tomar um cafezinho, se preparar e falar, vou pegar o carro, de dirigir, vir para a casa do Senhor, você deixou de viver com os irmãos, você deixou de participar com eles, deixamos de estar juntos. Então, nós vamos focar nisso, queridos, durante esse tempo. Quando nós falamos espiritualmente de movimento, espiritualmente, queridos, o movimento é o que nos impulsiona a crescer, é o que nos impulsiona a buscar a Deus. Se não há esse impulsionamento, esse desejo de crescer, normalmente a tendência é a gente ficar calados, e cumprir o nosso propósito faz parte de um movimento. Se eu não me movimento,
eu não vou cumprir o meu propósito. Resumindo, queridos, sem ação, sem uma atitude, a existência se torna estagnação. A existência se torna algo sem vida, algo paralisado. E a vitalidade, queridos, a vida desaparece. Se não há ação, não há vitalidade. A vida desaparece. Eu já fui visitar algumas pessoas em hospitais ou em casa, em cama, que você percebe que ela estagnou, não se movimenta mais por vários motivos. E aí a vitalidade daquela pessoa começa a desaparecer. Você já não vê mais brilho nos olhos, você já não vê mais vida nos olhos, você já não vê mais esperança nos olhos, tudo começa a morrer. Por quê? Porque falta movimento, não há movimentação. O movimento, ele é a marca do que é vivo. O que é uma marca de que nós estamos vivos é a nossa movimentação. É uma marca, está em nós, seja no físico, seja no emocional, seja no espiritual. O movimento é uma marca daquilo que está vivo. Então, se nós estamos vivos, queridos, aqui hoje, é porque antes da gente nascer, houve um movimento. Houve um movimento de espermatozoide em busca de um óvulo, a fim de fecundá-lo, para que eu e você pudéssemos estar vivos, antes de nascer. Houve uma movimentação. Milhares, milhões de espermatozoides saiu em busca de um óvulo. Movimento. Eles precisavam alcançar para serem fecundados. E você conseguiu. Nós lá atrás, queridos, nós estamos aqui hoje, porque lá atrás houve um movimento. Dentro desse contexto, queridos, nós queremos durante esse tempo, buscar assim, em Deus, Senhor, a minha movimentação tem tido peso de eternidade. O que eu estou fazendo está produzindo efeito eterno? Ou, queridos, nós estamos apenas vivendo ou existindo por acaso? Entra ano e sai ano, qual o propósito da nossa existência? Que tal a gente no final deste ano olhar para trás e dizer assim: meu Deus, eu me movimentei, mas a minha movimentação fez valer a pena. Não é uma movimentação aleatória, uma movimentação por acaso, mas intencional. Eu fui intencional na minha movimentação. Tudo o que eu fiz com um propósito. Por isso eu vivi com propósito, participei com propósito, porque eu me movimentei com propósito. Eu fiz as coisas com propósito. Teve um significado na minha vida. Fizeram diferença na minha vida as atitudes, as ações que eu tomei, porque elas não foram por acaso, elas foram intencionais. Queridos, a Terra ela está em movimento sobre o seu próprio eixo. O movimento de rotação em redor do Sol não acontece por acaso, tem um propósito. A órbita, a rotação da Terra em volta do Sol, ela tem um propósito. Não acontece por acaso. Tudo precisa ter um propósito. As coisas que Deus fez, Ele fez com propósito. Você foi criado por Deus, é feitura dele, significa que Deus te fez com um propósito. Se Ele nos fez com um propósito, que tal a gente responder a Ele também com uma vida com propósito, intencional. Não fazer nada por acaso,
mas nos mover para que realmente a gente viva e participe com propósito. Com propósito. Esse ano é aquele, sabe, você fazer assim, chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu quero viver no contexto de igreja local, mas eu quero viver mesmo. Eu quero fazer parte da existência dessa vida da igreja, um organismo vivo. Eu quero me movimentar, eu quero fazer as coisas acontecerem, e para isso, queridos, eu quero participar, quero fazer parte, eu quero colocar as minhas mãos, como vocês estão vendo aqui um desenhozinho, minha mão junto com a mão do meu irmão, participando, quero estar junto, quero fazer a diferença, eu quero me mover, para que a minha participação e a minha existência valha a pena, tenha significado na minha vida. A gente observa ainda, falando desse contexto de universo, existem bilhões de partículas atômicas hoje, que estão em movimento, tem um propósito, tudo tem um propósito, porque Deus é um Deus de movimentos. Deus é um Deus de movimento. Movimento indica ação. Movimento, queridos, indica você agir, e essa ação indica vida, indica realização. Como eu disse ainda há pouco, indica progresso. Quando nós nos movimentamos, nós estamos progredindo. Deus é um Deus de movimentos. E nós vamos ver isso durante esse período. A primeira vez que o Espírito Santo é mencionado na Bíblia, lembre-se do que eu disse lá no início, nós estamos construindo uma linha de raciocínio, esse tripé, vida, essas palavras, que nós vamos entrando, tudo tem um significado, nós vamos construir uma linha de raciocínio, e você vai ver a importância do que é se movimentar. Por que nós vamos viver esse ano, um ano de movimento? Você vai perceber que a primeira vez que a Bíblia fala sobre o Espírito Santo, está em Gênesis capítulo 1, versículo 2, e o Espírito Santo estava em movimento. Em movimento. Diz que o Espírito do Senhor se movia sobre a face do abismo e sobre a face das águas. Ele estava em movimento. A primeira vez que fala do Espírito Santo, ele estava em movimento. Olha só a linha que nós estamos começando a construir. A primeira vez que o Espírito Santo é mencionado, ele está trabalhando, ele está agindo, ele está em ação, ele está em movimento. É uma característica principal aqui, queridos. Você nunca vai ver Deus parado. Nunca, 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 nunca vai ver Jesus parado. Você nunca vai ver o Espírito Santo estacionado. Ele está sempre em movimento, está sempre em ação, realizando alguma coisa e trabalhando por nós, sempre, 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 sempre. Durante toda a Bíblia você vai ver isso. Diante do trono de Deus há movimentos. Quando eles estavam aqui cantando a última canção, dizendo santo, 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 declarando a santidade de Deus, a Bíblia diz que ali diante do trono havia movimento, os querubins estavam lá, diz que eles tinham 6 asas, com 2 eles voavam, com 2 cobriam seus rostos, com 2 os anjos estavam fazendo o quê? Em movimento. Em Isaías capítulo 6, você vai ver que Isaías teve uma visão, ele viu os serafins que voavam, tinham 6 asas, com 2 eles cobriam seus rostos, a Bíblia diz que com 2 eles cobriam os seus pés, e com 2 eles voavam, estavam em movimento. A Bíblia, queridos, a Bíblia é movimento, você não vê estagnação na Bíblia. Os anjos, eles não estão parados diante do trono, o trono não é coisa de estagnação, o trono não é coisa estagnada, não é coisa parada. Queridos, Deus, Ele nos chama para nós nos movimentarmos. Nós vemos hoje uma geração, meu Deus, que triste, uma geração
que parece que quanto menos faz, menos quer fazer. Quanto menos faz, menos quer agir. Quanto menos ação é melhor. Hoje, diante de uma tela, a gente agora, com home office e tudo, quanto menos puder se movimentar, melhor. Eu posso fazer tudo da onde eu quero. E, queridos, isso é perigoso, porque isso leva a uma vida de introspecção, falta de participação. A pessoa deixa de existir, ela não participa. E nós vemos uma geração, principalmente, queridos jovens, adolescentes, não entre nesse espírito, desse contexto, desse mundo. Viva, participe, se envolva, esteja próximo. Esteja envolvendo-se com a sua família, com seus entes queridos, com as pessoas que fazem parte do seu contexto familiar, do seu contexto biológico, do seu contexto espiritual. Como é importante a gente estar em movimento. Jesus, ele falou em João 5,17, o meu Pai trabalha até agora, e eu também. Jesus, ele diz isso. O meu Pai trabalha até agora, e eu também. Deus está em movimento. Jesus, queridos, quase disse isso, quando disse isso, ele estava em movimento na sua trajetória, ou seja, ele estava aqui na terra cumprindo o plano de salvação dele em favor dos homens. Lá em João, como eu disse, 5,17, quando ele citou isso, ele estava aqui agindo, ele estava aqui trabalhando. O meu Pai trabalha e eu trabalho até agora. Eu estou me movimentando em favor do ser humano. Eu preciso preparar um plano de salvação para esse ser humano, então eu preciso me movimentar. Então, onde não existe movimento, onde, queridos? Quem aqui sabe me responder? Onde não existe movimento? No cemitério, na morte. É o único lugar que não existe movimento, é na morte. Isso não é uma boa reflexão para a gente? Se a gente não tem vontade de viver, de participar, não é bom refletir? Significa que eu não estou me movendo. Se eu não estou me movendo, movimento só não existe na morte. Significa que eu estou mais morto do que vivo. E essa é uma geração que, infelizmente, parece que está mais morta do que viva. É ou não é? Que triste. Não quer participar. Então não vamos, queridos, fazer com que a participação este ano de 2025 seja uma participação aleatória, de qualquer jeito. Faça valer a pena. Faça valer a pena esse ano de 2025. Viva por viver. Viva com gozo. Quantos sonhos. Essa semana eu contei na virada do ano sobre 2 evangelistas que faleceram. Eu estive fazendo na virada do ano, no dia 31 de manhã eu estava fazendo um velório, estava no cemitério enterrando um evangelista. À noite nós estávamos aqui no culto de virada, agora. E no dia anterior um outro evangelista tinha morrido e sendo enterrado. E eu fui no cemitério, e assim, onde estava sendo colocado, sepultado o Senhor, o evangelista ali, o pastor João Nunes, tinha uma lápidezinha, era naquele, eu não lembro o nome daquele cemitério, como que é? Perdão, Horto São Dimas. Então ali não existe muitas lápides assim como, é mais num gramado, e existe só as lápides pequenininhas com uma foto e a data do nascimento, e eu olhei assim, a pastora tinha um jovem, ele tinha nascido num ano e morrido no outro, tinha 18 anos, eu fiquei olhando aquilo, disse, meu Deus, 18 anos, eu comecei a me lembrar dos meus 18 anos, quantos sonhos eu tinha. Hoje eu estou vale a pena falar ou não? Hoje eu estou com 51, vou fazer 52 esse ano. Tenho
tantos sonhos ainda, eu tenho tantos sonhos que eu ainda não consegui realizar, mas eu com 52 ainda sonho. Eu fico imaginando aquele jovem com 18, quantos sonhos foram enterrados com ele, quantos sonhos, queridos, estão enterrados hoje nos cemitérios, quantos sonhos deixaram de existir, porque não há mais vida, não há mais oportunidade daquele jovem se movimentar, ele não tem mais chance de se movimentar. E se eu pudesse chegar a ele e ressuscitá-lo, e perguntar para ele: filho, o que você gostaria de fazer? Meu Deus, eu imagino, queridos, que aquele jovem ia se levantar daquele lugar, e ele iria querer fazer uma lista de coisas, pelo menos 365 sonhos do ano. Eu imagino que ele ia falar assim: todo dia eu vou querer fazer algo, todo dia eu vou querer participar, todo dia eu quero estar com a minha família. Se eu pudesse estar todos os domingos na casa do Senhor, servindo a Deus. Se eu pudesse ter uma participação com os meus amigos, viver a vida, porque eu não tenho mais essa chance, eu não consigo mais, meu tempo acabou com 18 anos. Queridos, hoje nós estamos vivos. Se estamos vivos, vamos fazer valer a pena a nossa existência nessa terra. Nós nele, não é por nós, é nele, porque nele nós vivemos, nele nos movemos e nele nós existimos. Façamos por ele, façamos pelo nosso Deus, vamos existir por ele, vamos viver por ele, vamos participar por ele, porque isso é construir aquilo que tem peso de eternidade. Eu tenho certeza que aquele jovem de 18 anos, se ele pudesse ressuscitar e a gente perguntar para ele: quantos sonhos você quer realizar, queridos? Ele iria sair já na parte de manhã, eu nem sei se ele ia dormir mais, ele ia querer viver todos os dias momentos felizes tal. E hoje, irmãos, como está o seu movimento? Como está a nossa existência aqui nessa terra? Só na morte não há mais movimento. Você está vivo, nós não estamos mortos. Se estamos vivos, é porque ainda Deus quer nos usar, é porque ainda Deus quer te usar. Deus quer fazer em você e através de você. Na morte, queridos, há uma cessação, cessa todos os movimentos, não há mais como agir. Agora imagine você, se não houvesse movimento na sua vida, ou na nossa vida, o que aconteceria? Com certeza algumas coisas, queridos, porque vida sem movimento é uma vida estagnada, é uma vida paralisada, é uma vida estacionada. E nós vemos muitas pessoas hoje assim, a vida paralisada, estacionada, estagnada, porque ela não se movimenta, ela não age, ela está atrofiada. Se não houver movimento, se não tiver movimento, queridos, como é que seria a nossa vida? Imagine, uma vida acomodada, uma vida sem vida, uma vida de acomodação. Você sabe, queridos, que o ser humano gosta de um lugar de conforto, sim ou não? Nós gostamos. O ser humano gosta de um lugar de conforto. O ser humano gosta, queridos. Olha, eu vou, mesmo no sofrimento, o ser humano gosta de um lugar de conforto. Parece meio paradoxal, é isso? Paradoxal, um paradoxo. Parece, sabe, mas é verdade. Como assim, pastor? Você já viu a pessoa às vezes está com dor de dente? Quem aqui já teve dor de dente? Será que é só eu? Acho que não, né? Que coisa horrível dor de dente. Como é ruim. Quando eu morava na roça, irmãos do céu, vinha dor de dente,
Pensa que tinha dentista assim, vai ali na esquina, fala. Não, irmãos, na roça, no meio do mato, 50, 60 quilômetros, chegar na cidadezinha mais próxima. E aí você ficava com aquela dor horrível, e aí começava a jogar tanta coisa, era metiolate, era mercúrio, era não sei o que, não, mercúrio não podia, né, porque na boca, mas tinha que pôr álcool, estou tentando lembrar aqui, era tanta coisa amarrava um lenço assim, com umas coisas quentes, tudo na dor. Gente, vocês não imaginam aí. Se eu for perguntar aqui para a irmã Glória traz uma lição para a gente aqui do que fazia naquelas épocas, né, irmã Glória? Mas até com dor de dente, coisa ruim é dor de dente, queridos. Mas aí a pessoa, ela consegue ficar colocando um remédio para amenizar a dor de dente, só para não procurar o dentista, sabe por quê? Porque tem muita gente que não vai no dentista porque tem medo. Tem medo daquela agulhona lá, sabe? De botar uma anestesia lá no dente, aquela agulha, né? Pastor, aquele barulhinho do motor, não aguento, aquilo lá e não suporto. E aí fica com dor de dente e não vai procurar, porque é bom ficar acomodado, às vezes até na dor, no sofrimento nós nos acomodamos, queridos. Parece meio paradoxal, mas é verdade. Nós nos acomodamos. Você vai perceber que até no sofrimento a pessoa se acomoda. O ser humano gosta de um lugar de acomodação, sabe por quê? Porque no lugar de acomodação não há trabalho, não há ação, não há movimento. É um lugar que a gente fica tranquilo. Sem vida, sem movimento, queridos, é essa vida, é uma vida acomodada, é uma vida sem movimento, é uma vida atrofiada. Sabe por quê, queridos? Ou melhor, você sabe o que é? Claro que sabe, o que é uma vida atrofiada, uma coisa atrofiada. Quem aqui sabe o que é uma coisa atrofiada? Atrofiar é quando alguma coisa diminui. Numa forma bem simples é quando a coisa encolhe, diminui de tamanho. Isso é atrofiar. Quantas pessoas estão encolhendo? Estão diminuindo. Estão entrando dentro de um casulo, estão se fechando, queridos. É como se ao invés dela crescer, ela está decrescendo. Ela está voltando para trás. Em outras palavras, não há progresso, ela não se desenvolve. Isso é uma vida de acomodação, uma vida atrofiada. E o que nós temos percebido na nossa geração é isso. Uma geração de pessoas que estão atrofiando. Estão voltando, estão regredindo, estão encolhendo, estão diminuindo. Por quê? Porque não estão em movimento. Não estão vivendo essa vida de movimento. Se você, queridos, viver paradão, se você viver aí sem nenhuma atividade, sem nenhuma ação, a tendência é exatamente essa, andar para trás. Eu lembro, eu gostava de nadar nos rios com meu irmão, e eu gostava daqueles rios que tinha correnteza, assim, que a gente tinha que forçar e tal. E aí você começava a nadar e de repente você cansava. E aí a gente dava aquela pausinha. Você ficava 1 minuto, 1 segundo parado, você voltava 5 metros. Porque você estava indo contra a correnteza, nadando. E aí você... só em 2 braçadinhas que você dava uma pausa, a água te levava lá atrás, você tinha que começar tudo de novo. Alguém já passou por isso? Já fez essa experiência e tal? Muito bom. Se você não fez, faça. Que delícia, sabe? Que delícia. É vida, é movimento. E aí a gente lá nadando assim. Então normalmente é isso que acontece, queridos. Quando nós estagnamos, quando nós paramos, quando não há atividade, quando não há uma ação, quando não há nadar, a tendência é você voltar para trás. Sabe, queridos,
Se isso acontecer, tenha certeza, sua vida vai atrofiar. Se você parar de se movimentar, sua vida vai encolher, ela vai decrescer. E vida sem movimento traz dor. Traz dor. Você quer ver olha só, entra dentro de um carro e faz uma viagem direta, uma viagem longa, sem se movimentar. Você ou dirigindo ou do outro lado do motorista ou qualquer lugar, você entra ali, senta, aí você vai fazer uma viagem de, sei lá, tem uns que 1 hora de viagem já está pedindo água, né? A hora que for mexer assim, tem que sair assim do carro, assim, abre a porta, já, né? Mas tem uns que aguentam 5, 6, 7 horas, imagina, não sei, faz uma viagem longa, paralisado dentro do carro, sem se mover. O que você acha que vai acontecer? Uma viagem longa, quando você chegar no seu destino, você vai sair do carro. Que jeito que você sai do carro? Quem aqui já teve essa experiência? Tem uns que está olhando para o seu vizinho, colega, esposo, marido, só fazendo assim, tá, lembra, né? Você sai ali do carro meio assim, tem que pegar a perna assim, tem que, a outra assim, meu Deus do céu, aí você gruda assim naquele negócio que parece que vai quebrar assim, ou põe a mão até lá por fora assim, para ver se está tudo dolorido assim. É ou não é? Você entra dentro do carro, você fica parado, estagnado, queridos, atrofia tudo, fica tudo. Gente, eu fiz uma viagem, a minha viagem mais longa que eu fiz de avião foi com o Gabriel. Nós fomos para o Japão ano passado. Cadê o Gabriel? Está lá. Meu Deus. Irmão, você entra dentro do avião. E o avião voa. Aí você olha assim, né, Gabriel? Olha no relógio e fala assim, deve estar chegando. Aí você vai olhar no relógio. Meu Deus, faz 3 horas só. Tem mais 30 pela frente. Aí o avião voa, mais 5 horas, você olha no relógio, meu Deus, pensei que estava chegando nem na metade. Irmãos, eu fui assim, tinha uma pessoa no corredor, o Gabriel foi no meio, e eu fui do lado da janela. Irmãos do céu. Aí o homem dormia, teve um lá, né, Gabriel? Irmãos, essa eu preciso contar. A gente estava assim, sentou o Gabriel, e aí você fica mirando assim, aí entra uns e fala, espero que não seja esse. Aí entra outros e fala, ai Senhor, nos livra desse, nos livra desse, e aí tal, e entrando, de repente, irmãos, entrou um bruto de um homem assim, e a gente fazia oração de guerra, batalha espiritual, eu e o Gabriel de mão dada, jejuando, já intercedendo, dizendo, Senhor, não, esse não, e esse não. De repente ele chega bem na nossa direção, cata a mala e faz assim, puf. Aí eu dou uma olhada para o Gabriel, ele para mim, parece que a nossa oração não funcionou. Aí o homem senta, irmãos, pensa, no nosso lado. Agora, deixa eu contar, pensa num homem cheiroso. Não era, Gabi? Irmãos, exalando um cheiro horrível. Mas um cheiro, pensa num homem fedido, mas fedido. Que o Gabriel assim, coitado, eu não sei se o Gabriel dormiu de canseira ou dormiu por causa do fedor do cara. Se ele ficou meio... Mas... Irmãos, esse homem senta ali e vai, e passa 1 hora, 2 horas, 3 horas, aí dá vontade, irmão, começa a doer tudo, dói as pernas, dói as costas, dói cabelo, dói unha, dói tudo, e aí você diz, e agora, eu preciso levantar, e você olha para o homem assim, aquele brucutuzão dormindo, tem que acordar ele, tudo.
Aí de repente a gente não aguentava mais. Tinha hora assim que eu e Gabriel, a gente chegava no nosso limite, irmãos. O Gabriel olhava para mim, eu olhava para ele e falou: e agora? Eu disse: vamos, é agora. Aí nós dois voávamos em cima assim, tirava entre aspas, o rapaz. Irmãos, aí a gente fazia assim, a gente ia, o avião era bem comprido, né, tinha várias sessões, aí saía eu e o Gabriel lá assim andando. Duro, no começo a gente ia duro assim, parecia um pedação de pau assim andando dentro do avião, aí saía relaxando, aí a gente chegava naquele lugarzinho onde tomava um cafezinho, aí a gente ficava lá assim, ia, puxava daqui, puxava de lá, e agachava, aí pensava: meu Deus, tem que voltar, sentar de novo e começar tudo outra vez. Por que eu estou compartilhando isso com vocês, queridos? Irmãos, quando a gente para, tudo atrofia. Quando a gente para, as coisas atrofiam. E a gente sentado ali, eu e o Gabriel, naquele avião, irmãos, doía assim as costas, a gente enfiava a coberta de um lado, pegava travesseirinho e colocava mantinha e tirava o casaco, enfiava o casaco na coluna para ver se entortava, desentortava, ia para lá, para ver se a gente conseguia movimentar um pouquinho. Por quê? Porque quando a gente para, tudo atrofia. Eu vou parar por aqui, nós vamos continuar na próxima semana, queridos. Vida sem movimento é sinônimo de desânimo. Vida sem movimento, ela deixa a pessoa sem vida. Quando nós falamos de desânimo, a palavra ânimo vem de alma. Existe vida, se não há vida, não há ânimo. Quero que você feche os seus olhos nesse momento, eu quero orar com você. Pai, no nome de Jesus, a vida é a ação, Senhor de Deus. É desejo de vencer, de conquistar, é alegria, satisfação. E nós temos visto, Senhor, uma geração que tem perdido a alegria, perdido o ânimo, porque não se movimenta mais, não tem ânimo para correr atrás, não tem ânimo para lutar, não tem ânimo para agir, não tem ânimo de ir à frente, porque uma vida sem movimento é uma vida, Senhor, de estagnação, de desânimo, é uma vida de derrota. E nós queremos nesta manhã declarar, Senhor, como igreja, que este ano nós vamos viver um ano de movimentação. Um ano de vida, um ano de ânimo, um ano de conquistas, um ano, Senhor, de fé, de avanços, um ano, Senhor, em que não viveremos mais diante de procrastinações, deixando sempre para depois, mas nós vamos viver, Senhor, o Teu propósito, no tempo certo, na hora certa. Declaramos em nome de Jesus Cristo, que as nossas vidas sejam marcadas pelo Teu Espírito, Senhor, de uma forma sobrenatural. Pai, nós estamos aqui, declaramos que o movimento nos leve, Senhor, a ser pessoas que possam viver, mas viver de verdade, viver a vida de Cristo e participar, também participar de verdade, participar com os irmãos, participar do contexto, participar de tudo que Deus tem nos dado aqui como igreja local, como família de aliança, Senhor. Esse movimento nos levará a viver e a existir, levará a gente, Senhor, a se comunicar e participar de uma forma ativa, como corpo de Cristo, como uma família, Senhor, que vive os propósitos de Deus aqui nessa cidade. Querido Espírito Santo, que nós possamos, Senhor, já sair daqui nesta manhã, nesta introdução, Senhor, dessa ministração, com esse entendimento, Senhor, de que Deus não nos chamou para ficarmos paralisados, parados, estagnados, atrofiados, voltando para trás, regredindo, Senhor, mas Deus nos chamou para avançar, para viver, Senhor, aqui nessa terra, com todo o nosso coração,
com toda a nossa alma, com todas as nossas forças, com toda a nossa vida, Senhor, para Ti. Porque a Bíblia diz, como nós lemos, porque nele, é para Ele, é para Ti, Senhor, que nós vivemos, é para Ti que nós nos movemos, é para Ti que nós existimos. Em nome de Jesus Cristo, traz, Senhor, aos nossos corações, durante, Senhor, esse mês, durante esse ano, Senhor, um conhecimento tão profundo e uma vivência prática, Senhor, do que é viver uma vida de movimento para Deus, uma vida de movimento em Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Deus abençoe vocês. Na próxima semana quero dar continuidade aqui nessa ministração e quero trazer muitas histórias. Nós vamos trazer alguns fatos, muitos textos bíblicos de como Deus foi usando homens de Deus para agir, para se movimentar, os resultados de tudo isso. Enfim, nós vamos construir durante esse mês um raciocínio, um entendimento desse tripé da nossa existência aqui na terra. Deus abençoe em nome de Jesus.